Galera, o terreno é o seguinte, tem um detalhe, eu vou até aproveitar essa nossa chalé, né? Tem um chalézinho aqui. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Tá gravando? Tá gravando. Ó, é o seguinte, o terreno, a gente precisa entender uma coisa. Ó. Quando a gente pega uma planta de um terreno, tem o que a gente chama de curvas de nível, tá? O que acontece, ó? A curva de nível, vamos colocar aqui, ó, planta, terreno. Vamos ver o que a gente acha aqui no Google, pra gente aproveitar. Planta, terreno, curvas de nível. Então, por exemplo, quando você tem uma planta de um terreno, você tem isso aqui, ó. O que é a curva de nível, tá, gente? Basicamente, ela mostra um ponto de cota que permeia no mesmo nível naquele plano do terreno. Por exemplo, né? É como se você, nesse desenho aqui, ó, tá muito bem esquematizado, né? O que é a curva de nível? Ou seja, se eu tenho um relevo e eu tenho um desnível a cada um ponto e outro, ó, eu tenho uma curva no plano, tá vendo? Então, entre uma curva e outra, eu tenho um desnível de 1 metro, por exemplo, né? A gente pode estabelecer como 1 metro, se for um terreno menor, na vertical, né? Eu tenho um desnível de 1 metro na vertical. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou tentar achar um terreno, bem no improviso aqui mesmo, pra gente fazer no ao vivo aqui, ó. Vamos ver se a gente acha um terreno aqui. Eu quero pegar um terreno pequenininho, não muito grande, para dar tempo, tá? Pode ser, deixa eu ver. Vamos ver, deixa eu colocar assim, ó. Planta topográfica, terreno pequeno. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Tem um ali pequenininho, mas deixa eu ver. Vamos escolher um bacana aqui. Se especificar a medida, por exemplo, colocar 5 por 5. Será que ele vai encontrar? Ó, eu vou... Deixa eu ver. É que tem que ser um que tem escala também, sabe? Deixa eu ver. Esse aqui tem escala? Esse aqui tem escala. Qual o tamanho desse terreno? 13 por 28. Pode ser esse aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar esse aqui, ó. E aí as curvas de nível a cada 2 metros, tá vendo? Ele vai da 8 para 10, para 12, para 14, para 16. Ó. Então vamos supor que aqui fosse a cota 0, né? No cantinho, tá? Tem pouco detalhe, mas dá pelo menos pra gente entender as curvas de nível. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou abrir essa imagem, uma nova guia, e eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Então a curva de nível a cada 2 metros é um lote de 13 por 28, e aí eu vou desenhar a superfície topográfica dele no SketchUp, tá? E ver como é que a gente implanta essa casinha de 5 e pouco por 5 e pouco, num platô, pra gente criar corte e aterro ali, ó. Mas vamos lá, ó. Essa é boa, né? Ó, vamos lá, ó. Ó, eu vou baixar a imagem, ó. Salvar a imagem como? Só vai em downloads mesmo. Eu vou importar essa imagem dentro do SketchUp. Eu vou vir aqui. Eu posso importar a imagem direto, tá, gente? Ó, posso vir aqui em arquivo, ó, e importar uma imagem. Aí eu vou lá na imagem que eu acabei de fazer o download, que está na pasta downloads, e importo ela. Só que ela vai cair de um tamanho meio aleatório, né? Ó, ela vai cair de um tamanho meio aleatório. Como que eu coloco essa imagem na escala? Eu seleciono... Lembra eu tenho a medida que eu pretendo ter e eu tenho a medida que ele está. Eu divido uma pela outra para dar o fator de escala. Então aqui, ó, o que eu pretendo ter daqui para cá? Ó? 13 metros, não é isso? Só que qual é a medida que está? Vou medir, ó. Ele está com 9,26. Eu tenho que aumentar ou tenho que diminuir essa imagem? Aumentar. Então, o resultado da conta tem que ser maior que 1. Então, pega 13 e divide por 9,29. Dá quanto aí?
13 dividido por 9,29. 1,39. Então esse é o fator de escala. Então eu vou pegar isso aqui, ó, apertar o S, clico na diagonal e digito 1,39. Enter. Aí eu vou medir para ver se deu os 13 metros, ó. Claro, vai ter uma variaçãozinha por conta da imagem, né? Deu 12,87. Talvez, ó, porque eu não peguei da pontinha aqui. Bem que... Olha lá, 13, tá vendo? Tá bom, né? Olha lá, 1 centímetro de diferença, mas para a resolução que tá a imagem, tá de bom tamanho, né? Aí a questão aqui é o seguinte, ó. Eu desenho uma linha aqui no terreno, ó. Beleza, vou desenhar a linha aqui normal, ó. Vou fazer um plano, né, ó. Eu vou fazer um plano. Uma face, ele vai criar uma face para mim, ó. Beleza, criou uma face. Tá? Ele criou uma face. A questão aqui é o seguinte, ó. Eu vou desenhar, vou deletar isso aqui, ó. Eu vou desenhar a curva de nível. A curva de nível é o seguinte, gente, ó. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Do lado do lápis, tá vendo que tem um desenho à mão livre ali, ó? Eu vou desenhar a curva bem em cima. A curva de nível. E a curva de nível é um desenho irregular, ó. Aí eu venho, ó, e arrasto, ó. Venho desenhando aqui em cima. Ó, desenhei aqui. Ele fecha, né? Eu vou deletar só para poder enxergar. Aí desenho aqui a curva de nível. Opa. Deixa eu colocar assim que é melhor, né? Ó. Desenhei essa curva de nível, beleza? Eu vou desenhar essa aqui, ó. Apago essa face, apago essa. Desenho a outra curva de nível. Normalmente, quando você importa um arquivo de AutoCAD, já vem tudo desenhadinho, tá? É que aqui eu estou fazendo um processo manual. E desenho outra curva de nível. Tá? Beleza. Aí eu vou tirar essa planta daqui, ó. Deleto a imagem. O que eu tenho aqui? A planta topográfica de um terreno, certo? O desnível dessas curvas de nível é a cada 2 metros, né? Eu vou considerar que essa pontinha aqui é a cota 0. O que eu vou fazer em cada curva de nível? Eu vou mover 2 metros para cima. 2. Aqui eu vou mover 2, ó. 2. É 4, né? 4. O que vai acontecer? Nessa ponta aqui, ó, normalmente na planta topográfica vem a cota de nível dela. Aqui eu vou jogar, ela está entre a 2 e a 4. Eu vou jogar a cota de nível dela entre, sei lá, 2,5 metros. Tá? Eu vou jogar em 2,5 metros. E vou deletar o que tem para baixo aqui. Aqui é um ponto aqui, ó, em 2,5 metros. Aí tudo que tem para baixo eu vou deletar, porque está subindo na verdade, né? Aí aqui eu vou pegar isso aqui, ó, vai na cota 6 metros. É um barranco, né? Aqui eu vou colocar na 8 metros. Isso na vertical. 8. E aqui eu vou colocar na 10 metros. Vou pegar essa galera aqui. Vou considerar todos na cota 10. Ó. Tá? Então olha só, o terreno é isso aqui, ó. E aí, sei lá, pode ser que na ponta aqui esteja na 10 e pouquinho, né? Não tem o levantamento completo, mas eu vou considerar, sei lá, 1 metro a mais aqui, ó, no fundo do terreno, tá? Só pra gente ter a superfície. Aqui eu vou jogar meio metro a mais, que seja. Esses dados vêm da planta topográfica, tá, gente? Eu tô chutando valores aqui, mas a gente coleta da planta topográfica. Então, ó, esse é o terreno. E aí, como que a gente gera uma superfície dele, né? Como que a gente gera uma superfície desse terreno aqui? Porque se você olha em planta, ó, projeção paralela e olha em planta, ele é aquele formato, tá vendo? Só que ele tem as curvas de nível. Aí o que a gente faz aqui? Ó? Tem uma
Tem uma ferramenta aqui, ó, no menu visualizar. Opa, aqui, ó. Tem uma ferramentinha aqui, ó, no menu visualizar, barras de ferramentas, ó, que ele se chama assim, ó, Sandbox. Essa aqui, ó. Essa barrinha de ferramenta tem um monte de elementos para terreno, tá vendo? E uma delas é essa aqui, ó, gerar uma superfície a partir de contornos. Contornos são as curvas de nível desse terreno. Então, por exemplo, ó, se eu quero criar uma superfície aqui, ó, eu seleciono toda essa galera, ó, e clico nesse botãozinho aqui, ó, a partir de contornos. Ó. Aí ele gera para mim a superfície, ó. Tá? É um morrão mesmo. Ele gera para mim a superfície. Aí eu aplico um material, né, nessa superfície. Vou lá, pego o gramadinho lá, ó. Olha lá. Eu tenho a superfície do meu terreno ali, tá? É a superfície do meu terreno. E o que acontece aqui, gente, ó? Como que eu gero um platô? O que é um platô? É uma área plana e eu tenho uns taludes, né? Para poder, ou contenção, né? Depende da condição do projeto, para poder estabelecer o meu terreno. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um platô. Deixa eu ver essa casinha que a gente montou aqui. Eu vou criar uma base nela um pouquinho maior que a casa, né? Ó, sei lá, vou criar uma base aqui de... Vamos ver quanto é que deu aqui, ó. De 9 por 9,60 por 7,18, tá? Eu chutei aqui uma base qualquer. Vou criar um grupo disso aqui, ó. Tá? Então eu quero que no meu terreno eu tenha essa área plana aqui, ó. Só que nesse morro, né? Eu quero nesse morrão aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar numa câmera, né? Uma projeção paralela. Eu vou olhar de cima isso aqui, ó. Eu vou pegar essa área plana que eu quero, ó, e vou projetar ela. Vou subir um pouquinho mais. Eu vou projetar ela em cima do ponto onde eu desejo que fique a casa, tá vendo? Eu quero que ela fique aqui, ó, por exemplo. Ó. Quero que ela fique aqui, ó. Beleza? Eu vou medir aqui, só para eu ter uma noção de quanto de espaço eu tenho. Eu tenho, pelo menos, ó, uns quase 3 metros aqui para eu poder fazer um talude. Eu vou fazer um talude com 2 metros, ó. Acho que com 2 cabe tranquilo. Talude, gente, para quem nunca ouviu falar ou não sabe, é isso aqui, ó. Se eu tenho um terreno em desnível, imagina que eu tenho um terreno em desnível aqui, ó. E aí eu vou fazer um platô, que é uma região nivelada do meu terreno. Eu tenho um morro de terra inclinado aqui, ó, que é o talude de aterro, e eu tenho um talude de corte aqui, ó. Então a edificação fica nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Ou faz uma contenção, né? Aí depende do custo-benefício que vai ser fazer isso aí, né? Tá? Então o talude é aquele barranco inclinado, né? Todo regular, que é o que a gente chama de talude. Então, como que eu faço isso aqui no terreno? Nesse terreno que a gente acabou de modelar. A gente faz o seguinte, ó. Primeiro, ó, eu tenho a área que eu preciso projetar aqui no meu terreno. Aí tem essa ferramentinha aqui, ó, que é essa aqui, ó, que se chama estampar. Quando eu clico nela, eu tenho que definir qual é a equidistância do meu talude, ó. Eu tinha falado 2 metros, né? Ó, vamos jogar 2 aqui, ó. Peraí, deixa eu só editar ele aqui. Peraí, vou clicar lá no estampar, 2 metros, vou digitar aqui, ó, e vou clicar aqui na área plana. Aí eu vou lá e clico no terreno. Aí eu escolho em que ponto eu quero o nível do meu terreno, para eu equilibrar onde eu vou cortar e onde eu vou aterrar, ó. Sei lá, de repente eu quero num ponto médio aqui, ó, para eu não cortar tanto e não aterrar tanto. Aí eu defino a posição. Olha lá, ele criou a movimentação de terra no meu terreno, ó. Tá vendo?
E aí eu pego a casa, o chalézinho ali, né? O depósito e coloco ele aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui o nível bonitinho, peraí. Aí eu vou jogar ele ali pra dentro. Aí. Tá? Então a gente criou uma área plana dentro de um terreno, peguei um terreno péssimo, né? Eu vou tirar, horroroso, né? Aí, ó, eu venho aqui, ó, e eu passo a borracha, ó, aquela borracha com Ctrl ativo, né? Só para tirar essas arestas a mais que vem aqui, né? Ó, se quiser tirar essas aqui também, ó, você vai passando a borracha com aquele Ctrl lá, que aí você nem vai perceber o terreno ali, ó. Tá vendo? Ó, que legal que fica, ó lá. Ó. Passa a borracha, você vai passando a borracha aqui, ó. Fica uns pedacinhos de nada aqui, ó, mas ó, aqui tem que dar um Ctrl, né? Esqueci de dar um Ctrl. Tá bom, seu? Isso me deu trabalho, muito de arrimo, todo resultado. Você viu o terreno doido aqui, ó, que a gente acabou de... Nossa, o terreno aqui é péssimo, né? Só essa movimentação aqui já é o preço, já custou mais caro que o negócio, que a casinha aqui, né? Então, é que eu vou passar aqui rapidinho só pra gente entender a lógica aqui. Ó, vou jogar aqui também. É, né? Deixa eu ver se dá para selecionar e atenuar tudo. Ó, vou selecionar tudo, ó, e vou clicar com o botão direito, ó, e dar um atenuar. Cadê o atenuar? Aqui, ó. E aí, deixa eu ver. Puxa essa barrinha, pronto, ele vai em todas. Ó. Tem uma barrinha aqui que você pode arrastar ela, que é para atenuar essas linhas, ó. Ó, mais fácil, né? A gente seleciona todas, ó. Pronto, ó lá. Aí, ó. Tá? Então nós temos ali, ó, um terreno, vou pôr em perspectiva. Olha lá. Nossa, deu um aterrão aqui, né? Só que aqui deu um corte bom também, né, ó, no terreno. Gravei. Tá? Então vou finalizar aqui a gravação. 18 minutos.